Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante filósofo do século XVII. Estamos nos referindo a um filósofo vinculado ao movimento filosófico intitulado Racionalismo. Malebranche, Nicolas Malebranche, nasceu em 1638 e faleceu em 1715 em Paris. Na verdade, nós já fizemos outro vídeo sobre Malebranche e este vídeo será mais compacto, onde eu pretendo abordar alguns pontos que eu não abordei no vídeo anterior e tratar rapidamente deste filósofo, de fato muito importante. Pois bem, a principal obra do Malebranche, seu principal livro, é a De la Recherche de la Vérité, A Busca da Verdade. Este livro foi publicado em 3 volumes, em 1674 e 1675. Então, A Busca da Verdade seria a principal obra de Malebranche. Um outro ponto que eu gostaria de reforçar são os 3 argumentos principais na obra do Malebranche. Nós já tratamos de 2 num vídeo anterior, o ocasionalismo e a visão em Deus. Vou dar um en passant agora neste vídeo. E trataremos de um outro que nós não tratamos no vídeo anterior, que seria a alma caminhante. Pois normalmente esses argumentos geram dúvidas e as pessoas que estudam ou que querem se interessar pelo Malebranche gostam de entender, tá, o significado desses argumentos. Pois bem, vamos repassar primeiramente os 2 primeiros. O ocasionalismo. Temos de pensar no Descartes, René Descartes, quando este divide faz a divisão entre coisa pensante e coisa extensa. A coisa pensante, nosso pensamento, nossa alma, e a coisa extensa, nosso corpo, as coisas ao nosso redor. E a divisão de Descartes é tão bem feita que fica difícil a gente explicar como o corpo interage com a mente. Como os corpos interagem entre si. Como se dá isso? Como pode a mente comandar o corpo? Como pode haver essa interação? A partir da divisão, a partir do dualismo cartesiano. O Descartes vai apresentar uma solução em que, no caso do nosso corpo humano, por meio da glândula pineal, haveria a comunicação entre corpo e mente. Um outro filósofo, o Leibniz, ele vai nos comparar a um relógio. Imagine um relojoeiro muito bom, que seria Deus. Esse relojoeiro faz 2 relógios. Um relógio é o meu corpo, outro relógio é a minha mente. E esses 2 relógios marcam exatamente a mesma hora, tá, simultaneamente. Então há uma simultaneidade, há um paralelismo. Mas o primeiro relógio não influencia na marcação da hora do segundo relógio, nem o segundo relógio influencia na marcação da hora do primeiro relógio. Então essa é a solução do Leibniz para a relação corpo e mente. Ou seja, o meu corpo e a minha mente estaria atuando em simultaneidade, sem, no entanto, que um seja a causa do outro. E a solução proposta por Malebranche é a solução do ocasionalismo. O que nós entendemos por ocasionalismo? Seria que haveria uma intervenção direta em cada movimento. Quando eu levanto este braço, tá, não é a minha alma, a minha mente, que comandou o meu braço para levantar este braço. Não. Tá? Houve uma intervenção direta de Deus, que fez com que esse braço se levantasse. Então, a cada relação, não só da alma com o corpo, não só da mente com o corpo, mas entre os corpos. Quando um corpo em movimento se choca contra outro corpo e esse segundo corpo entra em movimento e o primeiro corpo diminui a sua velocidade, um não foi a causa do outro. Eu não vejo essa causalidade. O que eu vejo é uma intervenção direta de Deus. Isso é um conceito muito importante, pois a noção de causalidade é muito frágil. Ela tem sido descartada de lado. Se bem que no dia a dia, no nosso dia a dia hoje, comum, a gente fala muito em causalidade. Mesmo em ciência hoje não se fala mais em causalidade. Se fala em determinismo, se fala em leis universais, mas a causalidade vem sendo deixada de lado já há alguns séculos.
E o Malebranche é um dos primeiros a apresentar uma forte crítica ao que seria a noção de causalidade. Mas veja, ele abre espaço para leis. Haveriam leis universais, porque Deus proporia decretos imutáveis. Esses decretos imutáveis propostos por Deus é que fazem com que, na nossa relação aqui com o mundo, as coisas se repitam, sejam sempre as mesmas. Que quando eu jogue um corpo para o alto, ele caia, porque há uma lei que rege o movimento dos corpos, uma lei para cada coisa banal, porque Deus, ele tenderia a agir sempre por meios simples, os mais simples possíveis. E que Deus, ele amaria a ordem e agiria por meio de decretos imutáveis e leis universais. Veja, você poderia hoje até retirar o conceito de Deus, tá? Retira o conceito de Deus. Trabalhe somente com as consequências, tá? Ordem, meios simples, leis ou decretos universais. Estamos falando de ciência moderna. Não foge disso. Mas para o Malebranche, que é um padre, que ele é um homem religioso, ele é um cristão, tá? A noção de Deus é muito importante. Inclusive, o Descartes, ele prova a nossa existência por meio do cogito. Cogito ergo sum, penso logo sou, penso logo existo. Mas o Malebranche, ele há de entender que eu sei da minha existência instantaneamente, eu presinto, eu intuo a minha existência. Enquanto que a existência dos outros, ela só me é dada por meio da intuição. Eu posso intuir que outras pessoas existem. Agora veja, eu tenho uma plena certeza sobre a minha existência. Mesmo que eu não tenha tanta certeza sobre a minha essência, o que de fato eu sou. Eu posso intuir a existência de outras pessoas, de outras mentes. E, com relação a esse mundo externo que me circunda, eu posso perceber a essência do mesmo. Se bem que eu possa ter dúvidas se esse mundo externo existe. Eu posso ser a única coisa que existe. Talvez não exista esse mundo a meu redor. E vamos pensar que futuramente teremos Berkeley, que irá seguir por esse caminho. Você provar a existência do mundo ao seu redor. E nesse tocante, eu posso saber a essência do mundo. Para a existência desse mundo, segundo Malebranche, ela me é dada pela fé, pelos escritos que estão na Bíblia, pois a Bíblia diz que esse mundo existe. Então, por fé, tá? Eu aceito a existência do mundo que me circunda. Mas, fora essa digressão, nós estamos falando sobre 3 pontos, 3 argumentos do Malebranche. O ocasionalismo, que nós já tratamos em vídeo anterior, no qual nós estamos falando que Deus intervém constantemente para as ações que são efetuadas. Vamos excluir o princípio de causa e efeito, vamos trabalhar por leis e decretos dados por Deus. Decretos imutáveis, leis universais e a constante intervenção de Deus a cada coisa, já que a alma, a mente, a coisa pensante, não se relaciona, não atua, não interatua com a coisa extensa, com as coisas materiais. Vamos agora para o segundo ponto, o segundo argumento do Malebranche. A visão em Deus, também abordamos essa no vídeo anterior. Então, seria rápido. Vamos pensar em Platão. Platão nos fala no mundo das ideias, onde haveria uma ideia perfeita para cada coisa existente no mundo. E nós aqui seríamos cópias imperfeitas, daí a ideia de imperfeição. Vem da filosofia, não da religião. Então nós somos cópias imperfeitas do que está nesse mundo das ideias. Santo Agostinho, na Idade Média, começo da Idade Média, há de pegar essa ideia de Platão e nos falar que essas ideias perfeitas estão na mente de Deus, onde haveria uma ideia perfeita de cada coisa. Malebranche, o padre Malebranche, há de pegar Santo Agostinho e dizer que na mente de Deus nós temos uma ideia perfeita de cada coisa. E que essas ideias que estão na mente de Deus, que elas são seres reais, elas existem em concretude, que elas são eternas, elas são necessárias, são imutáveis
E também vamos falar em infinitos e que estão em Deus. Tá? Então são as características dessas ideias. Antes do pecado original, o ser humano, Adão e Eva, eles tinham um contato muito maior com Deus. Então eles tinham acesso a essas ideias perfeitas que estavam na mente de Deus. A possibilidade de serem enganados pelos sentidos, porque nós somos enganados pelos nossos sentidos, pelas nossas percepções, era muito menor, porque eles estavam com um vínculo mais forte com Deus. Após o pecado original, esse vínculo se rompeu e se criou um vínculo mais forte com o quê? Com o corpo. Então, começamos a ter erros, porque nos afastamos das ideias perfeitas da mente de Deus. Então, quando se fala em visão em Deus, Malebranche quer dizer que todo conhecimento possível, todo conhecimento da verdade, se dá por uma visão dessas ideias perfeitas que estão na mente de Deus. Ou seja, estamos fazendo uma referência a Santo Agostinho e, por sua vez, uma referência a Platão, o mundo das ideias. Então, todo o meu conhecimento provém dessa visão das ideias perfeitas que se localizam na mente de Deus. Esse segundo ponto também tinha sido abordado no vídeo anterior. E agora, o ponto que nós não abordamos no vídeo anterior, que eu considero muito importante também, que é a alma caminhante. Nós devemos pensar que, para a física da época, as relações entre os corpos se davam sempre por contato. Você não pensava numa relação onde não houvesse um contato qualquer, um contato material. E isso influi em Malebranche. Veja, como eu vou explicar que eu estou aqui, eu olho para o Sol, ou então eu olho para a Lua, e eu vejo o Sol, eu vejo a Lua. Como que a minha alma consegue enxergar, como que a minha alma consegue me fornecer esse conhecimento da Lua ou do Sol, se eles estão tão longe assim? Seria possível a minha alma sair do meu corpo e ir caminhando até a Lua, ou ir se locomovendo até o Sol, para me trazer de volta essa informação do Sol ou da Lua? Malebranche diz que isso seria um absurdo. Seria um absurdo imaginar que a minha alma saísse do meu corpo e fosse até a Lua ou fosse até o Sol e voltasse com esta informação sobre o que é a Lua ou o que é o Sol. Então o argumento da alma caminhante é uma negação dessa possibilidade. O que nos remete, mais uma vez, para onde? Da onde vem então o meu conhecimento do Sol, da Lua? Da onde vem o meu conhecimento? Ele me é dado por Deus, sempre, pela visão que eu tenho das ideias perfeitas na mente de Deus e pela atuação constante, o ocasionalismo, de Deus em tudo que eu faço. Então, não há, volto a repetir, qualquer relação entre corpo e mente. Tá? Essa relação entre coisa pensante de um lado e coisa extensa de outro, ela inexiste desde Descartes e mais radicalmente ainda em Malebranche. Só que em Malebranche teríamos a atuação completa, constante de Deus nesse tocante. Então, esse vídeo ele serve para apresentar uma das principais obras do Malebranche, que é De la recherche de la vérité, a busca da verdade, que nós não falamos anteriormente, e explicar o argumento da alma caminhante, que na verdade é uma forma dele negar essa possibilidade da minha alma sair do corpo e enxergar o Sol ou a Lua, já que haveria necessidade desse contato, reforçando o ocasionalismo, reforçando as ideias inatas na mente de Deus. Por hoje eu acho que está bom, não, gente? Deixem seu comentário, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para que eu possa fazer vídeos melhores. Precisarei que vocês se manifestem, inclusive com sugestões sobre os temas que eu possa vir abordar em futuro próximo. Então, muito obrigado pela presença e até mais!